sejam bem-vindos ao nosso porta-palestra. Estamos ao vivo para todo o Brasil e mais de 60 países que o Portal da Educação atinge. O tema que vamos acompanhar hoje é educação financeira e finanças pessoais na empresa. E para nos auxiliar neste assunto, o nosso convidado de hoje é o palestrante Marco Aurélio Costa. Marco Aurélio é graduado em administração, pós-graduado em gestão estratégica de negócios, consultor de finanças pessoais e coaching financeiro. É também facilitador líder e entrevistador do seminário Empretec, instrutor consultor credenciado do SEBRAE, empresário dos setores de instrutoria e consultoria de soluções financeiras. Lembrando que as perguntas podem ser encaminhadas no decorrer da apresentação, e ao final o palestrante irá responder. Marco Aurélio, tem uma ótima apresentação. Ok, muito obrigado. Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui novamente. E o tema de hoje que a gente vai falar é sobre educação financeira e as finanças pessoais nas empresas. E com certeza chama a atenção, não só de vocês, como várias pessoas com quem eu vim conversando, como as finanças pessoais podem contribuir com o empresário e com os funcionários, né? E é justamente esse o tema que eu quero convidar vocês a falar, a conversar essa noite, a gente trocar uma ideia sobre isso. E para começar, né, justamente lembrando o seguinte: um dia estivemos na escola nos preparando para a vida, nos preparando para de alguma forma entrar no mercado de trabalho, nos preparando para gerar renda de alguma forma. E interessante que na escola nos ensinaram muitas questões técnicas. Com certeza você teve matérias, as disciplinas básicas, língua portuguesa, matemática, geografia, história, assim por diante. As matérias mesmo com o nome educação, provavelmente você deve ter visto educação física, né? Eu me lembro que era uma disciplina que era obrigatória a gente fazer. Educação artística, você deve ter estudado, desenhos e arte como um todo, assim. Educação moral e cívica, quem estudou provavelmente deve estar pensando, puxa, faz tanto tempo isso, né? Essa matéria nem existe mais. Educação religiosa, dependendo do colégio que você estudou. Em algumas outras escolas, eu ouço dizer que algumas pessoas tiveram técnicas agrícolas, técnicas comerciais, coisas do gênero. Mas em nenhum momento eu ouvi dizer, a não ser mais recentemente, né, sobre educação financeira. Ninguém costuma dizer que estudou educação financeira. Hoje em dia esse tema já está aparecendo. Hoje em dia já tem um projeto do governo federal para se tornar público, né, na escola pública passar a desenvolver esse tema, mas a princípio não existe o tema educação financeira. Qual é a consequência disso depois que a gente cresce? Então vamos pensar. Já apresentei esse quadro em outra palestra, mas é interessante para avaliarmos os momentos da vida. Normalmente vivemos uma fase A dos 0 aos 20 anos, que é o período que estamos nos preparando para a vida. É justamente esse período que vamos para a escola, que estudamos todas essas coisas. E nesse período também não temos ainda uma consciência das finanças pessoais, né? Esse período ainda se torna o período em que eu estou me preparando para a vida e dependo de que alguém que esteja numa das outras fases passe a gerar para mim essa tranquilidade da educação financeira, da segurança financeira, né? Eu dependo de outras pessoas enquanto estou na fase A para viver financeiramente. A fase B começa no momento em que eu passo a gerar renda de alguma forma. Iniciei de alguma forma minha caminhada no mercado de trabalho e ao começar a gerar renda, passo a ser o responsável por alguma coisa. Nem que seja, ao passar a gerar renda, passar a ser o responsável por bancar as minhas baladas. Por mínima que seja, o fato que faz a pessoa passar para a fase B é o momento em que ela passa a assumir alguma responsabilidade. E é importante falar sobre isso, que não necessariamente é aos 20 anos que isso se inicia. Pode ser muito antes, dependendo, vai ter aí várias histórias de pessoas que começaram a trabalhar antes disso. Mas o interessante é que essa faixa aqui, que na média vai dos 20 aos 60 anos, é reconhecidamente a fase em que você tem mais... que você está entrando no mercado de trabalho, produzindo e que você tem energia, que você tem pique, é a fase considerada mais produtiva da vida das pessoas. E nessa fase tem outras
outros tipos de necessidade, a pessoa precisa estar preparada para outras questões. Por exemplo, nessa fase B, é a fase em que a pessoa se casa, é a fase em que a pessoa começa a construir patrimônios, essas coisas como um todo. Então, aquela pessoa que dependia de outros para dar tranquilidade financeira, de repente se vê no momento em que ele gerou família, gerou filhos, tem casa, todas essas coisas, e passa a ser ele o responsável por se manter, por manter as pessoas que estão nessa fase A, muitas vezes responsável por manter as pessoas que estão nessa fase C, e nessa fase B precisa estar preocupado com outras coisas. Primeiro, além de manter toda essa tranquilidade, tem que dar tranquilidade financeira para si mesmo e construir um patrimônio de segurança financeira e que no futuro vai construir a independência financeira das pessoas. Ou seja, ao chegar aqui na fase C, vai ter toda a tranquilidade para viver essa fase C com total segurança e conforto. Isso aqui seria o ideal, planejadamente falando, mas não é uma realidade. O que é a realidade hoje é que essas pessoas da fase B mal estão conseguindo se manter no presente. Quem dirá garantir alguma coisa diferente no futuro? E aí algumas questões que fazem parte dessa realidade. Por exemplo, para construir alguns sonhos dessa fase B, como por exemplo, o sonho da casa própria, o sonho de ter o seu primeiro carro, essas coisas, as pessoas normalmente não se planejam e se organizam para fazer essas primeiras compras. Fazem o quê? Financiam, fazem dívidas de longo prazo, e que acabam bancando toda essa fase, consumindo toda essa fase B, pagando financiamentos e dívidas. O que acontece? Agora em abril, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, do Serviço de Turismo, a CNC, apresentou uma pesquisa sobre a realidade das pessoas, e dentre elas eu destaquei 3 coisas. 56,8% é a parcela de famílias que relatou que possuem dívidas. Pessoas endividadas, e as dívidas estão crescendo, porque as famílias com dívidas em atraso estão aumentando, né? E tempo médio, as pessoas com 59,6, aproximadamente 60 dias, 2 meses de atraso em suas principais dívidas, que são 73% no cartão de crédito, 19% com carnês e 12,4% com crédito pessoal. Pessoas cada vez mais endividadas significa que já consumiram hoje um resultado, um dinheiro que vão ganhar no futuro. Imediatista, já fez o gasto dele sem ter o dinheiro dele, contando com se vier esse dinheiro lá no futuro. Só que a vida tem alguns imprevistos. E essas pessoas acabam tendo problemas nesse sentido, né? Relacionando isso com a qualidade de vida das pessoas. Quando a pessoa passa a ter necessidades e vontades, ou seja, gasta mais do que a necessidade, do que a sua renda pode comportar, a tendência é que essas pessoas passem a viver, de alguma forma, uma qualidade de vida, financeiramente falando, muito espremidinha. É aquela pessoa que não dá conta de bancar todas as suas despesas e que fica rolando para o mês seguinte, rolando, não paga essa, paga um mínimo aqui, adia para lá, vai fazendo aquela bola de neve. Uma hora essa bola de neve dá problemas. E aí o que é que acontece com essas pessoas? Tem um serviço cortado, uma energia, um telefone, alguma coisa cortada. O relacionamento com as pessoas passa já no seu mês, a pessoa está sempre preocupada, sempre estressada, tensa, nervosa. O relacionamento com a família não é o mesmo, a pessoa tem estresse, a pessoa está cansada. O ambiente de trabalho passa a ser como? Já começamos a entrar no tema empresarial da questão. Isso começa a afetar, de alguma forma, as questões de trabalho. Uma pessoa com a cabeça focada só nas suas dívidas, as coisas, não tem tempo para pensar no dia a dia se o cliente foi bem ou mal atendido. Ele está preocupado se o oficial de justiça vai ou não tomar o carro dele no final do dia. Tem outras preocupações que para ele são prioridades muito maiores. Não que as da empresa não seja, mas dentro dele ele não está bem, não está focado, nem consegue, porque está vivendo um momento atrapalhado.
Como resolver isso? Uma forma é aprender como organizar isso, reduzindo os seus gastos com necessidades e vontades. Como dá para fazer isso? É possível? Vamos comentar daqui a pouco. E uma forma de aumentar sua renda. E aí vamos falar, não é o salário que vai resolver. Já vou falar isso daqui a pouco também. Mas ela precisa buscar formas de reorganizar isso aqui e passar a ter um pouco mais de qualidade de vida. Como é que isso aqui, então, vai começar a impactar nos empresários? Vamos falar sobre finanças pessoais nas empresas com dois impactos. O lado do empresário e da empresa, e vamos falar o lado do funcionário. Será que isso impacta? Impacto para os empresários. Empresários sem educação financeira, sem organização, sem entender de suas finanças pessoais, com certeza vão ter dificuldades para organizar suas finanças empresariais. Muito comum, pela minha experiência, com empresários de micro e pequenas empresas, que acabam misturando uma coisa com a outra. E aí, ao misturar uma coisa com a outra, acabam não entendendo qual é o potencial do mercado, acabam não entendendo do seu negócio. O que acontece? O que é custo da empresa, eu acabo cobrindo com o meu dinheiro pessoal. O que entra de lucro da empresa no final do mês, eu pego aquele dinheiro e uso para os meus gastos pessoais também. Mistura uma coisa com a outra. No final das contas, essa empresa está dando lucro mesmo? Está sobrando? Quanto? Da onde? A pessoa não sabe, mistura, e aí finanças não dão certo, depois não sabe por que o negócio não vai bem lá na frente. Já que está tudo misturado, não tem recursos para pagar, por exemplo, a quantidade necessária de funcionários para ter um bom atendimento com o seu negócio. O que ele faz? Assume ele quase todas as funções. Sabe aquele empresário que faz tudo, que não tem tempo para nada? Não consegue, você convida a pessoa para sair um tempo, para fazer qualquer atividade, para viajar. Você convida essa pessoa para fazer um treinamento e ficar uma semana fora. Ele não tem tempo, afinal, eu sou o negócio, como é que eu vou me sair daqui? O empresário trabalha sozinho, isso quando ele não traz a família para trabalhar junto com ele, normalmente sem remuneração. A empresa passa a não ter recursos também para reinvestir e aproveitar oportunidades. Então, as oportunidades do mercado aparecem, mas eu não tenho recursos para aproveitar. E oportunidades simples, como, por exemplo, um bom desconto naquele momento em um produto que você vende muito bem. Mas eu não tenho recursos para aproveitar aquela oportunidade, comprar bem mais barato e conseguir revender e ter um ganho melhor. Coisas pequenas, como coisas maiores, uma baita de uma oportunidade de mercado para comprar um terreno e expandir, né, e outras coisas mais. Sem recursos e sem entender se tem ou não recursos, né, a empresa perde essas oportunidades. Então também tende a não crescer. O Brasil é reconhecidamente um dos países mais empreendedores do mundo. Segundo uma pesquisa do GEM, que é o Global Entrepreneurship Monitor, que é uma instituição que gerencia, que monitora o empreendedorismo no mundo. O Brasil ocupa um dos primeiros lugares, né, no mundo. 250 milhões de pessoas estiveram empreendendo, por exemplo, em 2010, nessa pesquisa que eles fizeram, sendo que no Brasil 21 milhões, ou seja, 17,5% da população adulta dos brasileiros estava empreendendo. O Brasil ocupa o lugar de liderança entre os países que compõem o G20 e os países do BRICS. Ou seja, é um dos países mais empreendedores do mundo. Quais os principais motivos para empreender? Por necessidade e por oportunidade. No Brasil, surgiu um empreendedor por necessidade para cada 2 por oportunidade. Ou seja, ainda está alta o número de pessoas que empreendem por necessidade. Mas qual a diferença entre essas duas coisas? Empreender por necessidade é quando a pessoa está apertada financeiramente, desorganizada, por exemplo, com as suas finanças pessoais, entrou numa situação difícil de desemprego, alguma coisa assim, e fala, o que é que eu vou fazer para manter minha família? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a fazer pão, que é uma coisa que eu sei fazer, e se tudo der certo, né, eu conseguir vender esses pães, se as pessoas gostarem, aí eu vou conseguir trazer um dinheiro aqui para casa. Está atendendo a necessidade dele, desesperado naquele momento. Empreender por oportunidade não tem a ver com o produto, tem a ver com o que eu enxerguei no mercado. As pessoas aqui da região estão com dificuldades para comprar pão. Aqui não tem nenhuma panificadora próxima, eu sei fazer um pão muito bom, conversei com alguns clientes, não tenho muitos concorrentes, então avaliando todo esse mercado, e aí mais profundamente,
percebo que tem uma oportunidade forte. E como eu tenho já habilidades para isso, eu começo a empreender nesse caminho. A tendência é que os negócios abertos por oportunidades, por quem enxergou, planejou e se organizou frente às oportunidades, tende a ter muito mais chance de sucesso em relação aos por necessidade. Pessoas que estão com dificuldades nas suas finanças pessoais tendem a empreender mais por necessidade ou por oportunidade? Como é que foi o seu empreendimento, se você é empresário? Então, aqui em finanças, organizando educação financeira e finanças pessoais, pode estar uma forma de reorganizar isso aqui. E aí sai fora desse índice da mortalidade das empresas, que diz que a mortalidade das empresas de até 2 anos é de 28%, segundo essa mesma pesquisa do GEM. Quais os principais motivos das empresas fecharem com até 2 anos? Abril, até completar 2 anos, elas fecham. Por quê? A maior incidência, principais razões: falta de capital de giro, falta de conhecimentos gerenciais, falta de clientes, problemas financeiros, recessão econômica e falta de crédito bancário. Dos 6 principais razões listadas, a falta de capital de giro, os problemas financeiros e a falta de crédito bancário, sem dizer a recessão econômica, mas pelo menos 3 estão diretamente ligados com as questões financeiras do negócio, com a falta de habilidade de organizar as suas finanças. Esses são os impactos relacionados com a empresa. Então é importante levar para os empresários, gestores, a ideia sobre as finanças, muito importante. E para os funcionários? Para os funcionários acontece justamente aquilo que eu falei. Se eu não tenho as finanças pessoais muito bem organizadas, eu acabo tendo impactos, como por exemplo a redução da atenção para qualquer assunto que não seja minha vida financeira. Minha cabeça está lá no problema. Está lá na dívida que eu tenho que pagar, senão meu serviço vai ser cortado. Se eu não conseguir dinheiro hoje para pagar minha conta de água, eu vou chegar em casa e não vai ter água para minha família tomar banho. Não vai ter energia para o pessoal em casa, todo mundo tomar banho gelado, nesse frio, imagina. E aí as pessoas acabam tendo o quê? Insônia, estresse, além de outras implicações na saúde física e emocional. Além disso, queda na produtividade e na qualidade do trabalho. Com essa queda pela falta de atenção, acaba tendo falhas e retrabalho. O cara erra e tem que fazer tudo de novo, né? Porque a atenção dele não está focada naquilo. Problemas com acidentes, né? Então, isso tudo impacta na empresa. E na empresa, esses problemas com os funcionários impactam em outros aspectos também. Funcionários endividados, eles pedem para ser demitidos para acessar, por exemplo, a FGTS. Eu quero ter acesso àquele dinheiro, e aí a empresa perde a oportunidade de ter um excelente profissional na sua equipe por conta dele precisar acessar o FGTS, porque ele está precisando de um dinheiro para conseguir reorganizar sua vida financeira. Estão constantemente buscando adiantamentos, vales e crédito consignado. E interessante é que quanto mais acesso tem esse crédito, por exemplo, o governo agora baixando os juros, trouxe mais atratividade para esses empréstimos consignados, né? E as pessoas acabam, alguns deles, aproveitando para fazer alguma coisa que estanque a sua dívida. Isso se reorganizaram financeiramente, se eles se planejaram, se tem alguém dando uma assessoria de finanças pessoais, mas também tem pessoas que aproveitam esse dinheiro fácil e saem se endividando ainda mais. Aí acabam buscando negociar a venda de parte ou todo o período de férias. Sabemos que isso tem implicações legais, principalmente da venda de todo o período. Mas tem pessoas que buscam isso porque necessitam desse dinheiro, necessitam desse recurso. Não descansam, tende a diminuir a qualidade do seu trabalho e ainda estão buscando, de alguma forma, mais dinheiro. Tem sempre a necessidade de aumento de salário, querem antecipação dessa terceira, o que puder para ter recurso, porque o recurso não tem fim. E por mais que ele receba um bom salário, nunca está bom o suficiente. Daqui a pouco eu vou mostrar, inclusive, as razões em relação a isso. Mas nunca está bom o suficiente. Esses impactos aqui, eu ainda esqueci de falar um impacto importante. O impacto quando a pessoa se desespera a tal ponto que passa a cometer pequenos furtos na empresa, alguns delitos que atrapalham, desvios de dinheiro, e coisas que impactam na questão do empresarial e impactam também para o empresário. E não é aumentando os salários que se resolve.
Ele precisa, com certeza, aprender a gerenciar os seus recursos. E quando aprender a gerenciar seus recursos, tem a questão, inclusive, dele aprender a gerenciar também os recursos da empresa. Quanto mais informações ele tem a respeito dos seus recursos pessoais, mais condições ele tem de trabalhar os recursos da empresa também. Como é que a pessoa precisa começar para reorganizar tudo isso e não ter esses impactos de queda de produtividade, queda na qualidade de serviço e todos esses impactos? Como é que pode fazer? Primeiro, organizando o seu orçamento e conhecendo sua realidade. Se as empresas não proporcionarem o momento em que os seus funcionários, e principalmente o seu empresário, o seu gestor, conheça a sua realidade financeira, com certeza impactos negativos vão ter nos seus empreendimentos. Entendendo basicamente quanto tem de receitas e quanto tem de despesas. Né? E que saldo me sobra no fim do mês aqui? Quanto é que eu posso contar a partir do momento que eu sei onde estou, que eu tenho informações, que eu tenho controle, eu tenho condições de tomar decisões mais embasadas, decisões melhores que podem me ajudar a me organizar financeiramente. E essa decisão, inclusive, passa por isso. Onde é que eu vou investir esse meu dinheiro? Em ativos ou em passivos? Tem diferença? Investir em passivos significa que eu estou investindo em coisas que tiram dinheiro do meu bolso. Tirando dinheiro do meu bolso, acontece aquela situação. A pessoa ganha um pouquinho mais de dinheiro, que esteja sobrando, ele tem uma renda de 1.000, tem uma despesa de 950 e sobra R$50 no fim do mês, na teoria aqui. Se a pessoa enxerga e entende esse modelo de dinheiro aqui, se é essa a forma como ele entende, quando sobra esses R$50, sabe o que ele vai fazer? Muito provavelmente, num bate-papo com a esposa, teu funcionário vai falar assim, amor, não está na hora da gente trocar o sofá da sala? Ou não está na hora da gente comprar uma TV nova? E daqui a pouco vão estar saindo, indo para aquelas lojas que parcelam e vão trazer a nova televisão para casa, pagando simplesmente 150 prestações de apenas R$ 49,90. Porque na cabeça dele, que não teve acesso à educação financeira, R$ 49,90 cabe no meu orçamento. E aí ele compra e traz para cá e nunca o dinheiro vai ser suficiente. Porque ele bota o dinheiro, a televisão aqui e assume mais um carnezinho. E tem muitas pessoas que vivem de carnezinho em carnezinho, achando que é só endividando-se que ele constrói um patrimônio. Dá para fazer diferente, com planejamento. Né? E aí a pessoa vive num constante corre, que ele parece que nunca sai do lugar. Vive assim, ó, correndo, trabalhando, e sempre insatisfeito com o seu salário. Aumenta o salário dessa pessoa, o que vai acontecer? Ele vai fazer novas dívidas. Por isso eu disse, não é aumentando o salário que você reorganiza a vida dessa pessoa. Na verdade, você dá uma força para ela a partir do momento em que você permite que ela reavalie todo esse modelo. Como, por exemplo, avaliando se eu investir em ativos. Se eu colocar uma parte desse meu dinheiro em alguma coisa que gere uma renda passiva ou residual para mim, algo que coloque dinheiro no meu bolso, que são os ativos, que pode ser coisa simples, desde um dinheirinho que eu guardo na caderneta de poupança e que aquele dinheiro acumulado durante o tempo passe a gerar alguma renda a mais para mim, já é válido. Um novo empreendimento, guardei dinheiro e ao longo do tempo consegui comprar um pequeno imóvel que eu coloquei para alugar e gerou uma nova renda para mim, e coisas do gênero. São formas de eu investir em ativos. Isso para o funcionário. E para o empreendedor? Quando o empreendedor consegue enxergar que o empreendimento dele pode ser isso aqui, pode ser essa forma de gerar esses rendimentos de forma passiva ou residual para ele. E aí o que ele precisa entender é em que momento ele está do quadrante do fluxo de caixa. Essa é uma teoria muito interessante que vale a pena ler o livro Independência Financeira, do Robert Kiyosaki, né, o mesmo que escreveu Pai Rico, Pai Pobre. Ele fala que as pessoas ganham dinheiro basicamente como empregados, funcionários, como autônomos, donos de negócio e investidores. Nenhum deles é bom ou ruim, né, nessa situação como um todo. Mas é importante eu conhecer para saber trabalhar melhor. Empregados estão sempre buscando uma segurança. E aí, eu sabendo disso aqui, eu preciso saber, eu estou trocando meu tempo por meu dinheiro e tem um limite de ganhos. Então, se é aqui que eu me sinto confortável para trabalhar, eu preciso trabalhar com algumas regras.
de organizar minhas despesas, tal, para não ultrapassar isso que é o meu limite. O autônomo, ele já tem uma questão diferente. O autônomo, ele já é o seu negócio. E aí ele passa a ter condições de, trabalhando mais, aumentar sua receita. O dono de negócio, ele tem um negócio trabalhando para ele, independente dele estar lá ou não. E o investidor coloca dinheiro em um empreendimento que vai gerar resultado para ele. Aí é o dinheiro que trabalha para ele. Nesse quadrante aqui, uma coisa que eu chamo a atenção é que eu preciso me conhecer em qual quadrante desses eu estou e não me enganar. Senhores empresários, principalmente de micro e pequenas empresas, uma coisa que é importante você avaliar. Você é dono de um negócio ou você é um autônomo? Pensa o seguinte, você consegue se desvincular do seu negócio e passar, por exemplo, um ano longe dele e quando chegar ter resultados tão bons ou melhores do que quando você estava lá? Se você não consegue, você não é o dono de um negócio. Não tem um sistema funcionando para você. Você é o seu negócio. E aí, uma forma de você pensar a respeito disso é, por exemplo, um enigma que eu chamo de enigma do hambúrguer, que é o seguinte. Você consegue fazer um sanduíche mais gostoso que o sanduíche, por exemplo, do McDonald's? Mais saboroso? Eu tenho certeza que muitos de vocês serão muito melhor. Mas você consegue ganhar mais dinheiro do que o McDonald's ganha vendendo hambúrgueres? Porque o McDonald's não está preocupado em ter o melhor hambúrguer. O McDonald's está preocupado em ter o melhor sistema de negócio que funciona para entregar um hambúrguer médio, do porte tal, com um preço justo, funcionando em qualquer parte do mundo. Enquanto eu estou preocupado só em oferecer o melhor produto, eu perco de vista o negócio como um todo. E isso aqui pode funcionar para negócios e pode funcionar para as pessoas também. Quando eu perco de vista que eu só preciso estar como empregado e perco de vista o desenvolvimento dos meus negócios, os meus ativos, o guardar um pouquinho de dinheiro que vai me gerar renda em outros lugares, eu também perco de vista a oportunidade de construir independência financeira e outras coisas e a tranquilidade das minhas finanças pessoais. Contribui diretamente para atrapalhar os meus resultados pessoais, atrapalhar os resultados da empresa, atrapalhar o empresário, atrapalhar o desenvolvimento como um todo. O Brasil, sendo um dos maiores países empreendedores do mundo, pode ter resultados muito melhores se, junto com esse empreendedorismo, der educação financeira. Empresário, invista nisso, para que você possa ter mais produtividade, mais resultados, pessoas mais tranquilas, menor estresse, menor índice de faltas e tudo mais. Como agir com tudo isso, então? De forma bem simplificada, um resumo. Organize o seu orçamento, saiba a sua realidade. Busque formas de aumentar a sua renda, pense a respeito disso, principalmente se for através dos ativos. O pague primeiro a você, sempre separa um pouquinho do seu dinheiro para pagar primeiro a você. Reveja e enxugue as suas despesas, né? Dá uma avaliada nas suas despesas. Elimine dívidas em excesso e dívidas ruins. E aprenda a colocar o dinheiro a trabalhar para você. Assim, você financeiramente tranquilo, com certeza tem muito mais cabeça para desempenhar melhores resultados nos seus empreendimentos, na sua profissão, e com isso crescer. Precisa de algum apoio para isso? Conte conosco. Temos condições de oferecer palestras para a tua equipe, temos condições de oferecer treinamentos presenciais e online para que você possa gerar esses resultados com a sua empresa. Consultoria para grupos, consultoria individual sobre as finanças pessoais, reorganizando isso de forma que você possa ter melhores resultados. E quero agradecer a participação, desejar sucesso a todos. Como é que você pode fazer contato? Está aqui, né, meu nome, meus contatos no Facebook, né, Marco Aurélio Bosa, e no Twitter também. Fique à vontade para me procurar. Vou ter imenso prazer de colaborar para que você, seus negócios, seus funcionários cresçam e aumentem seus resultados. E, por fim, deixar simplesmente mais um contato. Tem um projeto meu chamado Semáforo Financeiro. Você pode acessar ou direto no site, que por enquanto você vai encontrar lá uma avaliação financeira. Quer fazer uma avaliação agora gratuita? Vai lá no site semaforofinanceiro.com.br, responde 4 ou 5 perguntas e você vai ter uma avaliação inicial das suas finanças.
E no Facebook eu tenho colocado com frequência informações e dicas sobre finanças pessoais. Entra lá no facebook.com/semáforo financeiro, clica no botão curtir e você vai estar seguindo essas informações, vai estar recebendo com frequência. E em breve vamos ter uma solução para você poder organizar suas finanças pessoais. Agradeço a participação e agradeço, né, ao Portal Educação pela oportunidade. Obrigada a você pela presença. E agora vamos às perguntas. Ok. O Milan de São Paulo pergunta: educação financeira deve ser tratada como responsabilidade social na empresa. Assim, a preocupação é de todos os colaboradores e seus familiares? Com certeza, porque se a empresa conseguir organizar e vincular não só os colaboradores, mas também os familiares nesse processo, aumenta em muitos resultados. Porque não adianta só, vamos supor que seja o marido que trabalha e ele tem acesso às informações e chega em casa e a esposa faz um estrago nas finanças. Ou o inverso, né? A esposa tem todas as informações e o marido faz um estrago nas finanças. Não adianta, todos têm que estar colaborando para atingir os melhores resultados. Quanto mais a pessoa puder envolver todos, os resultados são sempre melhores. E a outra pergunta é: educação financeira é tema de cidadania, portanto, por ética, os bancos deveriam ser obrigados a oferecer educação financeira a seus clientes? Olha, o ideal seria, eu conheço, assim, alguns bancos oferecem materiais, oferecem cartilhas, várias coisas que realmente permitem que as pessoas possam estar se educando financeiramente. Basta buscar, acessar, não sei qual banco, alguns bancos privados, tem algumas coisas assim. Mas nem todos têm acesso, nem todos procuram, nem todos buscam informações a esse respeito, né? Então é importante que você também tenha curiosidade de ir atrás. Hoje existem sites, projetos, tudo que pode disponibilizar isso de forma gratuita para vocês, né? E empresas também podem investir. O investimento não é tão grande pelo retorno que isso tudo vai ter. Então, busquem informações que vale a pena. Outra pergunta do Milan de São Paulo: a área de RH não deve tratar com diferenças os endividados, e sim com compreensão e ajudá-los nessa empreitada. A empresa que adota o programa de educação financeira melhora o desempenho dos seus colaboradores em suas atividades? Com toda certeza. O setor de RH da empresa, ela deve fazer não justamente o inverso. Ao invés de discriminar ou tratar com diferença, deve aproveitar isso para oferecer soluções que possam gerar resultados melhores para os seus funcionários. De repente, por falta de planejamento das finanças pessoais, a pessoa endividada vai lá e pede demissão e pede algum acerto para poder acessar a FGTS, essas coisas, e a empresa acaba perdendo excelentes talentos pela falta de organização financeira dessa pessoa. Então é muito importante que a empresa tenha essa percepção e invista realmente, que o RH conheça, que busque informações, que leve treinamentos, consultoria, que apresente palestras gratuitas como essa, que já despertem a oportunidade da pessoa refletir a respeito disso, que desperte para a necessidade da pessoa pensar mais a respeito disso e gerar melhores resultados. A Kelly Lima quer uma ajuda, né? Ela quer saber como ter um capital de giro através de um negócio. Como ter um capital de giro? Né? Na verdade, assim, se você está iniciando o seu negócio, eu não sei em que fase você está, Kelly, mas aí é importante pensar o seguinte: está na fase de planejamento, o capital de giro tem que ser um dinheiro que permita que você tenha condições de arcar com as suas despesas por um período aí de 3, 4 meses, não sei que área de negócio você tem, mesmo se você não estiver faturando nada. Iniciou o negócio já e não planejou isso aí, então busque recursos com isso. Se você estiver na fase de planejamento e pesquisar isso antes, você vai perceber que às vezes os recursos que você tem no bolso podem ser guardados e você vai buscar recursos para investir na compra de máquinas, equipamentos, essas coisas, recursos mais baratos que as entidades têm para oferecer, e guarde seu dinheiro para girar. Não tem, vai ter que buscar de alguma forma, e aí com empréstimo nos bancos, avalie esse momento agora que os bancos estão com os juros menores, e faça um investimento planejado, de forma que a dívida que você vai contrair, de alguma forma, esse empréstimo que você vai fazer, que realmente seja alguma coisa que possa ser pago por aquilo que você está investindo.
né? Que você realmente faça disso algo que vai multiplicar. E aí, planeja seus resultados para que parte do lucro da sua empresa, que você como empresário tenha o seu prolabore, os seus ganhos, e o lucro da empresa seja um dinheiro que seja reinvestido para que a empresa crie o seu próprio capital. Toda vez que eu não tenho planejamento financeiro pessoal e saco todo esse dinheiro da empresa achando que o lucro é todo meu, eu descapitalizo a minha empresa e entro numa situação difícil. Bom, Marco, quero agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigada, tá? Eu agradeço. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser fazer alguma coisa, tem os meus contatos, né? Vou estar inteiramente à disposição de responder. Obrigado mais uma vez ao portal. Espero que continuamos estendendo essa parceria por muito tempo aí. Com certeza. Obrigado. Bom, pessoal, por hoje é só.